E aí, sabe aquela dúvida? Num processo disciplinar, será que a defesa precisa obrigatoriamente ser feita por um advogado? Essa pergunta, olha, ela abre um debate super interessante sobre equilíbrio na justiça. E o centro de tudo isso é uma regra bem poderosa do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 5. Vamos mergulhar nisso para entender como ela funciona de verdade? A questão central é exatamente essa. Se não tem um advogado ali, a defesa em um processo disciplinar perde a validade. A resposta que o nosso sistema jurídico dá não é um simples sim ou não. Na verdade, ela mostra uma diferença fundamental sobre o que realmente está em jogo em cada caso. Para a gente entender esse debate, temos que ir na base de tudo, a nossa Constituição de 88. É ela que garante para todo mundo o direito à ampla defesa. Não importa se é num tribunal ou num processo administrativo. É sem dúvida uma das promessas mais importantes do nosso sistema. Mas o que exatamente quer dizer ampla defesa na prática? Bom, é aí que entra em cena o Supremo Tribunal Federal, o STF. A função dele é justamente essa: interpretar a Constituição e dizer como esses direitos todos se aplicam no nosso dia a dia. E uma das ferramentas mais fortes que o STF tem para fazer isso é a tal da súmula vinculante. Pensa nela como se fosse uma regra bem clara que todo mundo tem que seguir. Quando o STF lança uma súmula vinculante, não é só uma opinião, não. É uma ordem que todos os outros juízes e órgãos do governo precisam obedecer. Isso nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje, a súmula vinculante de número 5. É ela que responde, de frente, a nossa pergunta lá do começo sobre a necessidade de ter um advogado nos processos disciplinares. O texto é curto e grosso. Ele diz que, num processo administrativo disciplinar, a falta de um advogado não fere a Constituição. À primeira vista, parece uma resposta final, né? Tipo, não, advogado não é obrigatório, ponto. Mas qual é a lógica por trás disso? O que o STF entendeu foi que ampla defesa não é sinônimo de presença de advogado. O que importa mesmo é garantir a essência da defesa. A pessoa teve a chance de saber do que está sendo acusada? Teve a chance de falar, de se manifestar? Os argumentos dela foram levados em conta? Se tudo isso aconteceu, então o direito constitucional foi respeitado. E aqui a história podia muito bem acabar. Uma regra clara, um raciocínio que faz sentido, mas quem lida com direito sabe, as coisas quase nunca são tão simples. A súmula vinculante 5 tem uma exceção, e é uma exceção crucial, que muda completamente o jogo numa situação muito específica. Agora a gente chega na parte mais importante dessa análise toda. Vamos ver como essa regra geral se transforma por completo quando o que está em risco não é um cargo público ou uma multa, mas sim a liberdade de alguém. A diferença é gritante, é o dia e a noite. De um lado, no processo administrativo o comum, vale a súmula 5. O advogado não é obrigatório. Do outro lado, num processo disciplinar dentro de uma prisão para apurar uma falta grave, a regra vira de cabeça para baixo. A presença de um advogado é absolutamente indispensável. E o motivo para essa exceção é muito profundo. Como a própria decisão do tribunal diz, o que está em jogo aqui é a liberdade de ir e vir. As consequências de uma falta grave para uma pessoa presa são seríssimas. Pode significar perder benefícios ou até ficar mais tempo na prisão. Exatamente por causa dessa gravidade toda, o STF entende que o padrão da defesa tem que ser mais alto. Não basta só dar a chance de a pessoa se manifestar. É preciso ter uma defesa técnica, feita por um profissional, um advogado ou um defensor público, para garantir que os direitos daquela pessoa sejam totalmente protegidos. Ok, mas e se o processo lá na prisão já começou errado, sem advogado? Quer dizer que está tudo perdido? Então, não necessariamente. O nosso sistema jurídico tem um jeito de corrigir essa falha, colocando o resultado justo acima do procedimento perfeito. Esse processo de correção funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar que o procedimento administrativo lá no começo, o PAD, foi falho. Se depois disso o caso for para uma audiência na frente de um juiz e nessa audiência o acusado tiver um advogado e a sua defesa for totalmente garantida, esse segundo momento conserta o defeito do primeiro. A lógica por trás disso é o princípio da instrumentalidade das formas. O que ele diz, basicamente, é que o objetivo final da lei é mais importante do que seguir cada passo formal à risca. Se a finalidade principal, que nesse caso é garantir uma defesa justa, foi alcançada na audiência com o juiz, a falha formal que aconteceu antes perde a importância.
Então, o ponto-chave é este: o processo administrativo existe para servir aos princípios da Constituição, como a ampla defesa, e não o contrário. Não são os princípios que existem para servir ao processo. A justiça de verdade vem sempre antes da burocracia. Certo. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A súmula vinculante 5 nos mostra que a justiça pode seguir por dois caminhos diferentes, e a escolha do caminho depende da gravidade do que está em jogo. Resumindo a ópera, para um servidor público que responde a um processo, a súmula 5 diz que um advogado não é estritamente necessário. Agora, para uma pessoa presa cuja liberdade está na balança, aí não tem conversa. A presença de um advogado ou defensor público é obrigatória. Isso revela algo muito poderoso sobre o direito. Ele não é uma máquina cega que aplica a mesmíssima regra para todo mundo em toda situação. Ele é flexível. Ele consegue reconhecer que, quando os riscos são maiores, as proteções também têm que ser maiores. E essa flexibilidade toda nos deixa com uma questão fundamental para a gente pensar. Como é que se equilibra a eficiência da máquina pública com a proteção total dos nossos direitos mais básicos? A súmula vinculante 5 é a resposta do STF para um caso bem específico, mas traçar essa linha é, sem dúvida, um dos maiores desafios de qualquer sistema de justiça.